Ok, lá vamos nós. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu me chamo Aguiar, sou aluno de Ciência da Computação, né, da graduação, e estudo aqui na Universidade Federal do Ceará, especificamente no campus de Grateús. Quero falar com você um tema conhecido na computação como programação dinâmica. É uma forma de você resolver o problema, alguns problemas, tudo bem? Mas antes disso, tá? Eu quero trazer um problema para você e trazer para ele duas soluções. Lembrando que programação dinâmica ela está totalmente relacionada ao ato literal de programar, né? De você pensar em soluções, pensar em algoritmos a partir de uma determinada visão, sabe? De uma determinada estratégia. Tá, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Eu quero trazer para vocês um negócio conhecido como sequência Fibonacci ou sequência de Fibonacci. A sequência Fibonacci, ela é uma sequência de números em que o primeiro número é 0, o segundo número é 1, e a partir de então, os demais números serão sempre a soma dos dois anteriores. Beleza? Deixa eu trazer aqui para você um exemplo. Sequência Fibonacci, está aqui o exemplo, o início dela, ela é desse jeito aqui. Lembrando, o primeiro número é 0, o segundo número é 1, sempre. A partir de então, os demais números serão sempre ali a soma dos dois anteriores. No caso, o terceiro número é a soma do segundo com o primeiro, o quarto número é a soma do segundo com o terceiro e assim por diante. Tá? Na computação, para resolver esse problema, né, através de um algoritmo, assim, nós temos uma solução recursiva que eu vou trazer para vocês, tudo bem? E daqui, essa solução, basicamente, eu tenho aqui uma função, essa função countTime, ela nada mais faz do que, ela executa uma função e conta o tempo, só isso, tudo bem? Ela recebe um n, ela executa a função que eu passar e imprime o tempo que ela levou para resolver, para solucionar aquilo, tudo bem? Vou mostrar aqui para vocês a função fibdefault. Ela é a nossa função Fibonacci clássica, que ela utiliza a recursão. O que ela faz? Ó, ela vai retornar n para qualquer valor de n menor ou igual a 1. Então, n igual a 0 e n igual a 1, ele retorna o 0 ou 1, né? E para os caras que não são 0 nenhum, ele vai fazer o seguinte, ele vai retornar a soma do Fibonacci do seu elemento anterior e a soma do Fibonacci do seu elemento anterior do anterior, sabe? Tal qual nós já vimos descrito aqui nesse ponto, né? Nessa característica aqui. Se você prestar atenção, nessa estratégia aqui, o que vai acontecer? Você vai passar, por exemplo, o número, você quer saber N4, né? Lá o N é o valor do índice que eu quero. Por exemplo, o quarto elemento, né? Eu passo o 4 e ele vai fazer a soma, né? Do Fibonacci do terceiro com o Fibonacci do segundo. Tudo bem? E para esse tipo de solução que utiliza somente recursão, né? Ele vai se auto-chamar e aí, enfim, por recursão ele vai chegar ao caso base, né, que o caso base aqui ele seja ou 1 ou 0, aí ele vai parar e vai voltar retornando, né? No final das contas ele resolve o problema, tudo bem? A recursão, essa solução de recursão resolve o problema para a gente. Agora vamos analisar um pouco mais sobre como é que é dada essa solução aqui em termos de computação, sabe? No contexto de computação, especificamente, quando o computador vai executar aquele algoritmo que eu passei para vocês, que eu mostrei, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função Fibonacci para 7, eu chamei Fib, aí vem de Fibonacci, tudo bem? Nossa função Fib está definida para n, eu jogo o elemento que eu quero, e aí ele vai procurar os dois filhos, né? Na verdade, os dois elementos anteriores. Se você prestar atenção, para esse caso, né, para o elemento 7, ele vai ter que calcular o 6 e depois calcular o 5. É normal, já é esperado isso. Só que, para ele calcular o 6, ele vai recalcular o valor de 5. E aí, se você notar bem, aqui ele vai estar recalculando o valor de 5. E aqui também ele vai estar recalculando o valor de 5. Então, nota-se que tipo, ele vai recalcular o valor de 5 duas vezes. Isso é realmente necessário, sabe? A primeira pergunta que eu faço, isso é realmente necessário? Depois a gente, continuando na análise, né?
o valor para ele calcular esse primeiro Fibonacci 6, ele também calcula o valor de 4. Aí, beleza. Só que quando ele vai calcular o valor de 5 aqui, ele já calculou aqui, sabe? É realmente necessário que ele recalcule o Fibonacci de 4, tudo bem? Por Fibonacci de 3 ainda não foi calculado, mas vamos deixar ele aqui, Fibonacci de 3. E aí, a partir de então, se você notar, ele vai fazer recálculos que a gente já fez em algum momento, né? A gente não, o computador já fez em algum momento. Então, por exemplo, ele faz o cálculo de Fibonacci 2 aqui, aqui, ele vai, aqui, né? Nesse 2 aqui, ele vai fazer dentro do Fibonacci 3, ele já está fazendo Fibonacci 2 aqui, ele vai fazer dentro do Fibonacci 3 aqui, também dentro do Fibonacci 3 aqui, e dentro do Fibonacci 3 que vai estar dentro do Fibonacci 4 aqui, sabe? Tá? E para esse caso do 4, para o Fibonacci 4, ele vai calcular o Fibonacci 2 uma e duas vezes, que é o próprio Fibonacci 4. E então, se você notar, ele, e eu trouxe para vocês essa análise, ele faz cálculos que já aconteceram, sabe? Então, a pergunta é: existe alguma solução mais eficaz para que o algoritmo, para que o computador não tenha que fazer esses recálculos? A resposta é sim, existe sim. Isso a gente chama de programação dinâmica. Ah, e aí entra o conceito de programação dinâmica, né? A forma como você pensa para solucionar um problema a partir do conceito de programação dinâmica. Qual é? Cara, é basicamente, você quebra o seu problema maior em problemas menores. Primeiro ponto, quebra o seu problema maior em problemas menores. Segundo ponto, você vai fazer uso de memória, ou seja, uma das soluções aqui, ó, é o seguinte: cara, se eu já recalculei o Fibonacci de 5 aqui, por que que eu não guardo essa informação para quando ele chegar aqui, eu não precisar recalcular todo mundo aqui, sabe? Ele só substitui. Pois é, a gente usa memória. O principal fator aqui é você entender que você quebra menores, usa memória e usa memória, sabe? Tudo bem? Tá. E assim, como assim utilizar a memória? Pô, você vai utilizar alguma estrutura de dados, seja ela uma lista, seja ela uma pilha, seja ela uma matriz, seja ela um array, né? Que é uma matriz unidimensional, tudo bem? E aí, se você notar, agora, se a gente parar para pensar na execução de como vai ser isso, vai ser mais ou menos o seguinte: se eu começar a executar sempre à esquerda, né? Eu vou precisar do Fibonacci de 7. Aí ele vai precisar do Fibonacci de 6 e eu tenho o Fibonacci de 5 aqui. Só que vamos começar primeiro olhando para os caras à esquerda, depois a gente vem calculando os caras à direita, certo? Para o Fibonacci de 5, de 6, ele vai precisar do Fibonacci de 5, beleza? E também do de 4. Mas vamos calcular primeiro o de 5. Para calcular o Fibonacci de 5, ele vai precisar do Fibonacci de 4 e do de 3, né? Mas vamos calcular o de 4 aqui, que a gente está tomando sempre à esquerda. E assim por diante, ele vai calcular para o de 4 precisa de 3 e o de 2, para o 2 precisa de 2, para o 3 precisa de 2 e de 1, e para o 2 precisa de 1 e de 0. E para o 1 a gente já tem o 1, e para o 0 a gente vai ter aqui o 0. Então, a gente já sabe o Fibonacci de 1. Por que que a gente só vem na memória e armazena aqui, ó? Pô, vem aqui e diz que o Fibonacci de 1 é 1. Fibonacci de 2, Fibonacci de 0 é 0. Fibonacci de 1, né? É o próprio 1. Fibonacci de 2 vai ser o 1 mais 0. Dá 1. Fibonacci de 3, vou colocar aqui 4, 5, 6. Fibonacci de 4, de 5, de 6 e de 7, que é o que a gente precisa, certo? Então, imagine que aqui eu estou armazenando no computador, sei lá, numa variável, na memória, enfim, em algum local. Então, aqui ele faz o cálculo de 1 e de 0, certo? Que é o 0. Quando ele chega aqui, ele já sabe o valor de 1 e já sabe o valor de 0, certo? Porque está aqui na memória. Então, para calcular o valor de 2, aqui, ó, então, ele faz esse cálculo aqui e acha o valor, beleza? Para calcular o de 3, vai ser o de 2 com o Fibonacci de 1.
Então, se eu já tenho de 2, eu só venho na memória e buscar. Tenho Fibonacci de 2? Tenho. Tenho Fibonacci de 1? Tenho. Então, vai ser o de 2 mais o de 1. 1 mais 1 dá 2. Então, eu tenho Fibonacci de 3. Fibonacci de 3 é 2. Beleza? E aqui já tenho esse cara aqui armazenado. Armazeno esse valor, tá? Depois eu venho para o Fibonacci de 4. Fibonacci de 4 é o valor do Fibonacci de 3 e o do Fibonacci de 2. Então, eu somo, que é 2 e 3, né? Seria 1 mais 2, dá 3. Então, eu sei o Fibonacci de 4. Eu armazeno ele na memória, tá vendo? Beleza, então, vamos voltar aqui. Esse cara aqui já está ok. Vamos voltar para o Fibonacci de 5. O Fibonacci de 5 é a soma do Fibonacci de 4 com a soma do Fibonacci, com o Fibonacci de 3. Então, o Fibonacci de 4 é 3. Fibonacci de 3 é 2. Então, o Fibonacci de 6 é 5. Tá? Beleza, então, já temos o Fibonacci de 5. Agora vamos para o Fibonacci de 6. Fibonacci de 6 vai ser sempre a soma do Fibonacci de 5 com o Fibonacci de 4. Fibonacci de 6 vai ser Fibonacci de 5 com o Fibonacci de 4. Beleza? Fibonacci de 4, deixa eu apagar bem aqui que eu tinha colocado no lugar errado. Esse cara aqui que é 5. Esse cara aqui, 5. Calcular aqui, é isso mesmo. 1, 2, 3. 3 mais 2, 5. Fibonacci de 5 é 5 mesmo. Tá? O Fibonacci de 6 vai ser a soma do Fibonacci de 5 com o Fibonacci de 4. Fibonacci de 5 é 5. Então, eu posso colocar aqui 5. Fibonacci de 4 é 3. Dá 8. Tudo bem? E qual é o valor antes de passar, né? A gente armazena e vamos para o próximo. Para o Fibonacci 7, é o Fibonacci 6 mais o Fibonacci 5. Logo, o Fibonacci 6 é 8 e o Fibonacci de 5 é 5, o que dá 11. Então, a gente já tem o valor desses caras aqui. Por que eu não coloquei o restante das computações aqui à direita, né? Só coloquei as à esquerda, porque a partir de agora, se eu já tenho armazenado o valor dos Fibonacci de 0 até 7, todos esses outros caras aqui, ó, eu não vou precisar recalcular. Eu só vou pegar na minha memória. Então, como é que eu faço? Depois de eu ter guardado todos esses caras aqui, por exemplo, se eu precisar do Fibonacci 4, eu olho na memória. Existe o Fibonacci 4? Aí a memória vai retornar. Ah, existe. Então, ele retorna para cá, ó. Retornou para cá, eu já não preciso calcular os filhos dele, sabe? E mesmo caso, à direita aqui, ó, se eu precisar do 5, eu olho lá na memória. Na memória, existe esse cara 5, né? Fibonacci de 5, a memória vai dizer, existe. Aí a memória vai me retornar e eu vou colocar aqui. Se não existir, aí sim que eu vou recalcular. Tudo bem? Fibonacci dele. Então, vou voltar para cá. Eu vou mostrar para vocês essa função recursiva e dinâmica, né? Na verdade, é a dinâmica em si. O que ela faz? Eu chamei ela de FibDynamic. Ela recebe o valor que eu quero procurar do Fibonacci. E esse mesmo é a memória. Tudo bem? Eu iniciei ele como um vazio. Na verdade, como nulo. Tá, o que eu faço? Eu vejo se a memória ela tá vazia, né? Ou tá nula, né? Se ela tiver nula, eu vou deixar ela, eu vou instanciar ela como um array vazio, né? Como um conjunto vazio. Eu vou utilizar o recurso de conjunto porque o conjunto tem um monte de índices, né? Então, eu vou utilizar ele. Tudo bem? Depois eu vejo se o valor que eu estou procurando já está na memória, eu só retorno o valor dele, sabe? Então, como isso aqui é um array, tá? Como a memória é um array de elementos, eu posso, quando eu pergunto, por exemplo, eu já recalculei em algum momento o Fibonacci 4. Quando ele chega aqui nessa execução, eu só pergunto, pô, na memória, já existe esse valor 4, por exemplo? Ele vai, sim, existe. Então, se existe, você retorna o valor dele. Aí ele vai dizer, Fibonacci 4. Fibonacci 4 é fácil, Fibonacci 4 é 3. Então, ele vai substituir por 3 aqui. E ele não vai executar esses caras aqui, tá? Ele vai logo retornar, tudo bem? Beleza, e aí se for qualquer cara, para os casos base, né? Se esse n for 1 ou se for 0, ele vai retornar 1 ou 0, tudo bem?
Se não, é o caso em que, perdão, ele não foi calculado, eu preciso calcular, recalcular, e aí ele vai fazer, por recursividade. Eu vou pegar o Fibonacci do anterior, do meu antecessor, e o Fibonacci do antecessor do meu antecessor. Lembrando que eu sempre passo a memória, porque essa memória é onde eu estou armazenando os valores, tudo bem? Então, eu preciso passar ela para poder armazenar e ter esses valores armazenados. Isso melhora demais o desempenho, tudo bem? E aí, já estou no ponto aqui de mostrar para vocês essa função aqui, conte, sabe? E aí é o seguinte, o que que ela faz? Eu fiz ela vai contar quanto tempo levou para executar a função, né? Então, eu vou chamar ela aqui embaixo e vou passar tanto a minha Fibonacci padrão quanto a Fibonacci dinâmica. E vou passar o mesmo valor, tudo bem? Que, por exemplo, N40, N45, N50. E eu quero imprimir com aproximação de 10 casas decimais. Beleza? Tudo bem? Tá. Eu vou mostrar para vocês os resultados do que eu imprimi agora há pouco. Na verdade, já já eu mostro, mas deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui básico de execução. Deixa eu substituir aqui por 20. Eu substituí por 20. O tempo de execução do primeiro, do padrão, foi esse aqui, e do dinâmico foi esse. Se eu mudar de 20 para 40, por exemplo, então eu quero o 40º cara, Fibonacci, eu vou procurar esse cara a partir de, de recursão padrão e a partir de dinâmica, né, de programação dinâmica. Vou executar aqui, ele vai executar primeiro o recursivo, depois o dinâmico, e vai retornar os valores, tudo bem? Olha, você já pode notar que ele começou, aí, ele levou 11 segundos, note aqui, ó, ele levou 11 segundos para achar o valor do Fibonacci de 40, do Fibonacci 40, bem, e levou muitíssimo pouco tempo, sabe? Eu acho que ele dobrou praticamente dobrou o tempo do, do dinâmico, né? Com a programação dinâmica, a gente saiu de 20, foi para 40, e a gente saiu desse valor aqui, na verdade, desse valor para esse valor. Então, dobrou, né? Dobrou. Só que o tempo de resposta, de execução do padrão, né? Dessa função que não é dinâmica, não utiliza programação dinâmica, ele não só dobrou, né? Ele dobrou várias vezes, várias vezes, tá? Se fosse 100 vezes aqui seria um segundo, né? Pelas minhas contas aqui. Só que levou muito mais de 100 vezes, seria mais ou menos umas 1000 vezes. Então, você pode notar que à medida que eu aumentei a quantidade de esse n, à medida que eu aumentei o n, cara, o tempo demais aumentou. O tempo aumentou demais para a função que não utiliza programação dinâmica. Tá? Então, você pode notar que para esse exemplo, e também para os demais, né? Quando você utiliza a memória, quando você utiliza o recurso de programação dinâmica, ele vai sim te trazer desempenho, né? Tudo bem? Tá, então deixa eu já voltar para cá. Eu quero trazer para vocês um último exemplozinho e deixo para você resolver aí com você, resolver na sua casa. Esse exemplo aqui é o seguinte, também é um exemplo clássico, tá? Para cá. Eu quero que você resolva um problema usando programação dinâmica de cálculo do fatorial. Bem lembrando o fatorial. Para você encontrar um fatorial, você também vai quebrar esse problema em problemas menores. Tá? Você pode utilizar recursividade, mas também pode utilizar programação dinâmica. Tudo bem. Então, aquele primeiro princípio, você quebra o problema maior em problemas menores. E à medida que você for quebrando os menores, você vai armazenando. Né? À medida que você for resolvendo os problemas menores, você vai armazenando aqueles valores para que tenha um desempenho maior. Tudo bem? Então é isso. Tudo bem? Essa foi uma aula sobre. Eu tenho mais algumas aulas para fazer exercício. Então a gente se vê por aí. E é isso.
Tchau, tchau. Um bom dia, boa tarde, boa noite.